Esse texto, portanto, faz um enfoque geral, as suas nuances de ambos os lados, né? Tanto no que diz respeito à função e atitude dos filhos, como à postura do ponto de vista espiritual dos pais, porque, na verdade, Agostinho ele vem e volta, né? Numa dialética aí da relação, porque relações parentais, relações humanas já são complexas, como a gente falou. Imaginemos as relações parentais, as relações mais próximas, que envolvem uma série de fatores, e o enfoque de Agostinho aqui é do mundo espiritual para a Terra, né? Ou seja, um enfoque na dimensão espiritual, abordando a questão da programação reencarnatória, como a gente falou semana passada, os laços que são estabelecidos antes mesmo do berço, para se corporificar mais tarde na chamada família consanguínea. Ele passeia por aquele conceito de parentela espiritual e corporal que a gente já aqui debateu e discutiu, né? Sempre enfatizando que a parentela espiritual não nega a corporal, mas transcende a corporal, sobrevive a corporal, porque são laços mais significativos, ainda que a função da família muitas vezes é, através do laço consanguíneo, desenvolver, pelo menos essa em tese seria a meta, desenvolver vínculos espirituais, porque os vínculos espirituais não se desenvolvem por passe de mágica. Um dia aqueles vínculos que são sólidos conosco começaram de alguma forma, se iniciaram com algum contato, e muitas vezes se iniciaram nas famílias consanguíneas que se estabeleceram e que formaram entre os espíritos em épocas mais recuadas laços a princípio pelo sangue, pelo impulso sensorial, pelas manifestações do instinto, da selvageria, da posse, da sexualidade fortuita, para mais tarde, através dos elementos sensoriais, gerar sentimentos mais sofisticados e superiores, né? A gente vê isso na análise que Joana de Ângeles faz em Estudos Espíritas, a gente vê isso Emmanuel também falando, a gente vê isso, inclusive, na análise que alguns antropólogos e sociólogos falam, né, dessa construção da sociedade que às vezes começa nos impulsos mais primários do ponto de vista moral nosso e que mais tarde dão ensejo a sentimentos mais sofisticados e a noção da família, como nós conhecemos aqui no padrão que nós convencionalmente concebemos, né? Porque tudo se encadeia no processo evolutivo, né? Desde os laços de posse, para mais tarde os laços de cuidado, que ainda tem um pouco de posse, para mais tarde os laços que envolvem renúncia, devotamento, abnegação e libertação do outro. Então tudo isso tem a ver com esse amor que vai sendo treinado etapa a etapa, que vai se tornando mais amadurecido, porque o amor é um sentimento muito sofisticado. Às vezes o que a gente convenciona chamar amor é o amor no nosso limite, no nosso nível, aquilo que a gente já entende como amor, e que na verdade não é necessariamente o amor conforme Jesus entendia. O amor que Jesus tentava ensinar, o amor do Cristo, é um amor muito mais bem elaborado, que às vezes a gente não entende, a gente não consegue ainda assimilar, a gente não tem às vezes maturidade para isso, e é por isso que às vezes algumas passagens evangélicas nos confundem. Mas a meta é justamente a gente refletir sobre isso, para a gente se aproximar desses elementos, a gente entender um pouco mais esses conceitos. É interessante porque aqui a gente vai fazer uma abordagem diferente, uma outra nuance. A gente já abordou muito a questão da ingratidão dos filhos e das provas que os pais experimentam com filhos declaradamente, explicitamente ingratos, mas aqui a gente vai fazer também um outro enfoque, né? Que é importante a gente também virar um pouco o tabuleiro e olhar também para outros enfoques dentro dessa relação, que são, de alguma forma, aquilo que eu considero o coração desse trecho. Aliás, eu considero um dos trechos mais importantes, se não mais importante dessa mensagem, que é: de todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração, que é, de alguma forma, assim, a chave desse elemento final e talvez do texto todo, né? Porque a gente está falando aqui de vínculos que geram dilacerações no sentimento e que geram também grandes alegrias, né? Paradoxal, porque as relações mais próximas são aquelas que geram quase sempre as grandes alegrias e os grandes sofrimentos. Porque na proximidade a gente se atrita, e no atrito a gente também se fere, a gente precisa também de perdoar e ser perdoado. Por isso a necessidade de conviver em família. Porque na convivência em família a gente amadurece, a gente treina. A gente não fala isso na educação, na pedagogia, que a criança aprende a se socializar inicialmente na família, que a criança aprende a treinar
interação, interlocução, alteridade, comunicação, que ela ensaia os primeiros passos nas relações mais próximas, parentais, nos relacionamentos que ela vai estabelecendo quase sempre, né, na estrutura familiar. A gente pode pensar que o espírito também vai treinando os grandes voos da afetividade na família, porque o espírito também tem uma infância. Então Agostinho, em determinado momento, logo no início do trecho, ele fala que falta vontade para superar as más inclinações. Porque a gente está falando de provas que afetam o coração, portanto provas que dizem respeito às dimensões morais nossas, não são provas materiais. Por exemplo, as provas que envolvem a vida laboral, a vida profissional, envolve algo de material, porque envolve o trabalho, a vida econômica, financeira, né, a interação com o outro, o desgaste na luta da sobrevivência do ganha-pão, tem a ver também com a interação do corpo com o mundo, para, na ação laborativa, o indivíduo tentar ter o retorno e também fomentar o progresso do meio onde ele está e, ao mesmo tempo, gerar o seu retorno para que ele possa sobreviver. Então, é um progresso que envolve o intelecto e também o moral, mas também a ação material no mundo. Mas quando a gente fala de relacionamentos, a gente está falando, via de regra, de experiências que dizem respeito à emocionalidade, que são muito mais metafísicas no sentido de emocional do que material. Então, os sofrimentos, via de regra, são morais e não materiais, tanto quanto as alegrias, né, dos relacionamentos. Então, é interessante pensar que Agostinho fala que, logo no início do trecho, que falta vontade para superar as más inclinações. Esse é um dos trechos mais fortes. Kardec já havia examinado isso no Livro dos Espíritos, lá por volta da questão 886, um pouco depois, quando fala sobre as paixões e vencer as inclinações, quando os Espíritos falam que, diante da pergunta que Kardec propõe, de que se não há defeitos e vícios que são irresistíveis em nós, e os Espíritos respondem que o que falta é muita boa vontade, força de vontade, e que quase sempre uma pequena dose de força de vontade bem direcionada faria com que o indivíduo superasse aquilo que lhe constitui paixões e vícios, e que quase sempre a criatura fala que deseja melhorar, mas no fundo se compraz nas más paixões. Então, no fundo, a gente se identifica com os vícios de alguma forma pela nossa negligência, pela nossa falta de vigilância. A gente acaba, não é que a gente não tenha conhecimento da situação, mas a gente retira da consciência aquilo que é importante para que a gente possa avançar moralmente. A gente esquece, ou como dizem os espíritos, a gente ignora. Por isso é necessário um estudo como esse, para a gente o tempo todo estar lembrando, recordando, ou seja, acessando novamente, colocando na consciência novamente. Porque se está ruim, eu já disse isso, né? Se está ruim assim, experimente ficar 1 ano sem fazer evangelho, sem orar, para ver como é que você vai. Vai ser pior. Eu garanto que vai ser pior. Se orando a gente está como está, imagine. Então, é como diz Joana de Ângeles, né? Se o doente tomando remédio está assim, deixe de tomar o remédio. Então, é mais ou menos essa a ideia, né? E aí, Santo Agostinho diz que as provas rudes são indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito. É interessante isso porque no mundo material nós quase sempre temos uma visão distorcida da realidade, né? Quase sempre a gente julga, inclusive em termos espirituais, pela aparência, pela casca, né? Por aquilo que nós aparentemente projetamos. E nem sempre é assim. Então, às vezes a gente vê alguém aparentemente muito bem e às vezes é um espírito problemático, bastante endividado. E a gente vê, às vezes, alguém bastante mal e é um espírito na última encarnação. Kardec examinou isso no Céu e Inferno, está lá no capítulo Expiações Terrestres, quando ele examina alguns casos, né? Max, um mendigo, né? Um indivíduo na sarjeta, que era desconsiderado em Paris, que Allan Kardec conheceu o caso dele, que era um indivíduo execrado, até porque o seu aspecto de feiura e de odor, de imundície, causava repulsa. E quando esse indivíduo desencarnou, Allan Kardec evoca e o indivíduo traz uma mensagem dizendo que estava nas últimas experiências reencarnatórias, que ele precisava, depois de uma série de reencarnações, nascer na imensa miséria, que faltava essa última experiência, segundo ele, segundo o que ele pensava, que poderia liberá-lo da experiência da Terra. Veja que coisa, né? E a gente às vezes não sabe com quem a gente está lidando, né? Já contamos aqui a história de Jorge, né? O mendigo que Chico lidou,
e que ficava em frente ao grupo espírita da prece, né? E que mais tarde seria recebido pelo próprio Francisco de Assis e por outros embaixadores, desencarnando muito bem. Então a gente tem essas situações que nos ferem, que nos chamam a atenção, né? Kardec examina outros casos, Marcel, o menino Marcel, né? Que com poucos anos, uma doença dilaceradora, uma enfermidade cruel, e ele desencarnado volta para dar explicações, né? Que foi um grande potentado no passado, séculos, e depois daquela encarnação ele reencarnou várias vezes em expiações para se liberar dos dramas que ele cometeu, e nessa última existência ele pediu essa experiência última porque ele queria, por opção pessoal, acelerar o seu progresso e não necessitar mais voltar à experiência da Terra. E a gente vê aqui um menino, por exemplo, numa expiação dessa, e vai dizer, coitado, um espírito muito endividado, está resgatando crimes do passado. Nem sempre. Nem sempre. Às vezes é um resgate do passado, mas às vezes é um grande espírito que escolheu voluntariamente aquela última experiência para se liberar, né? Então, é muito relativo, né? A gente fala genericamente de determinados quadros, mas a gente não sabe. A gente não sabe o que vai naquela alma, a gente não sabe o que vai em determinadas histórias. Então é algo muito interessante quando Agostinho fala que as provas rudes são indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito. E quantos de nós achamos que as nossas provas são as maiores do mundo? A gente sempre acha que a nossa dor é maior do que a de todo mundo. Que a nossa dor é insuportável em detrimento. Não é que eu estou desconsiderando as nossas dores, porque até para passar por determinadas provas se faz necessário determinada maturidade para saber aproveitar a prova. Então é essa a ideia que Santo Agostinho está querendo dizer aqui, que a gente já falou em outros capítulos. Se eu sou um espírito muito primário e Deus, a providência, permitir uma prova muito pesada, o que é que eu vou aproveitar dessa prova? Por isso que, inclusive, logo no início ele fala de Deus não dar prova superior às forças de cada indivíduo. Equivale dizer que eu tenho capacidade intelectual e moral para assimilar aquela experiência pela qual estou passando. Do contrário, se eu acho que eu não tenho forças, é porque a providência errou. É porque a lógica, né, da divindade equivocou-se a meu respeito, me deu uma situação para a qual eu não tenho preparação. Não parece que é coerente, especialmente levando em consideração que os bons espíritos, que têm uma capacidade de penetração e de percepção maiores do que as nossas, e que normalmente programam a nossa vinda no mundo, teriam negligenciado algo que para eles é banal, é infantil. Porque a divindade também coloca assim, né? Coloca espíritos encarregados de guiar outros espíritos em tarefas que para eles não é uma grande dificuldade aquilo, para não comprometer a encarnação daquele tutelado. Por isso que a literatura mediúnica de André Luiz, de Ivone Pereira, de Emmanuel, fala do indivíduo que comete um crime aqui, aí tem uma vida, passa o resto da reencarnação, desencarna e desperta no mundo espiritual com consciência de culpa, reencarna outras vezes, e aquele crime que ele cometeu lá atrás, às vezes ele vai responder pelas consequências 3, 4, 5 encarnações seguintes. Por quê? Porque naquele período ali ele não poderia aproveitar nem a prova. Ele complicaria a situação. Se eu sou muito infantil, uma prova muito pesada vai fazer eu revoltar, vai fazer eu optar pelo suicídio, vai fazer eu complicar mais ainda a minha situação. Então a divindade muitas vezes equaciona isso. E o indivíduo vai muitas vezes aproveitar emocionalmente a experiência, não apenas a experiência da dor, mas a experiência, às vezes, da limitação, da dificuldade, do esforço, em situações lá adiante. Aí existe aquela ideia de que, se você se meter com um negócio de espiritismo, uma coisa vai dar errado na sua vida. Não, você já era espírito endividado, mas a divindade esperou que você tivesse, às vezes, um acervo maior para dar conta das provas que iriam chegar. O indivíduo tem as suas provas, tem os seus desafios, né, tem as suas questões que inevitavelmente iria chegar. A misericórdia divina só aguardou que essas questões lhe fossem apresentadas em momento próprio para que ele pudesse aproveitar a experiência daquilo que a gente chama de dificuldade, ou então, nesse meio período, o indivíduo se renovasse de tal forma que, pelo bem que ele fizesse, ele pudesse se liberar dos dramas no amor que cobre a multidão de pecados. O bem que eu faço anula o mal que eu fiz.
Raros os espíritos, e quem diz isso é Joana de Ângeles, raros os espíritos que optam pelo amor que cobre a multidão de pecados. Se eu for fazer uma enquete aqui, para ver como é que a gente chegou no espiritismo, no centro espírita, a gente percebe que quase sempre a gente chegou na dificuldade, porque quase sempre quando a gente está bem, a gente não se preocupa com a nossa dimensão espiritual. Então, olha já a função do sofrimento. É uma bênção. Então, porque quase sempre quando tudo sorri para nós, a gente vive uma vida mundana, uma vida desregrada, uma vida excessiva do ponto de vista egóico, do ponto de vista passional, né? E essa ideia de que, conforme diz o Espírito Amigo, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, né? Um amigo nosso estava comentando ontem em reunião mediúnica, né? Que quem visse, por exemplo, Chico Xavier, que era doente desde cedo, do ponto de vista orgânico, Chico Xavier sempre teve uma saúde debilitada, né? Desde limitações pulmonares, até mais tarde a cegueira, passando por problema prostático, por problema de bexiga urinária, por tuberculose que ele contraiu com o contato com os necessitados e aflitos, até problema de angina, problemas graves nos rins, né? E uma série de outros problemas que ele tinha, né? Problemas coronarianos, cardiovasculares que ele possuía, né? A ponto de Arnaldo Rocha e alguns amigos seus declararem que ele chegou a tomar, às vezes por dia, 32 dragas de remédios. O corpo debilitado e Bezerra de Menezes curando por intermédio dele outras pessoas. E ele psicografando receitas para os outros se melhorarem na saúde física. Olha, se eu tivesse no lugar de Chico, é porque Deus não sabe o que faz. Eu ia chorar no ouvido de Bezerra de Menezes. Porque com a saúde debilitada, Bezerra, por intermédio dele, porque era um espírito que tinha suas provas, né? E que também não tinha privilégios. E que sabia o corpo desgastado, mas quem é que estava ali naquele corpo? Um espírito, às vezes, muito melhor do que nós, com a saúde física robusta, mas não necessariamente saudável no modelo holístico de saúde, né? Conforme a própria Organização Mundial de Saúde, né? E aí Agostinho fala, de todas as provas, as mais penosas são aquelas que afetam o coração, né? Essa ideia de que as dores morais são mais profundas, mais doídas em determinados aspectos, especialmente para aquele que tem uma sensibilidade maior, sente mais. E são também dores que, a depender do nível de consciência e do momento evolutivo, têm um objetivo de modificação estrutural. Porque a dor material não deixa de ser uma forma da providência da natureza nos chamar a atenção. Não é isso que acontece no nosso corpo? O corpo com a dor sinaliza alguma coisa que não vai bem em nossa saúde orgânica. No ser primário, a dor física é a que mais lhe chama atenção, porque ele não tem dilemas morais, ele não tem angústia da existência, ele não tem conflitos a respeito da sua conduta. À medida que a alma vai alcançando o seu discernimento ético-moral, vai, de alguma forma, desenvolvendo essa noção ética, e a sua dor passa a ser mais moral do que brutal, do que física. Por que eu estou falando isso? Porque essas dores do coração acontecem em relacionamentos. Mas aí, meus amigos, a gente tem que parar para pensar o seguinte: as virtudes que a gente tanto fala aqui, virtudes morais, virtudes espirituais, as grandes virtudes que nós desenvolvemos, que nós exercitamos e que são tão faladas no Evangelho, normalmente a gente acha que essas virtudes são alcançadas em gestos heróicos, de amanhã aparecer no jornal e que aí eu vou me tornar um espírito superior. Mas não é isso que acontece. Tem uma mensagem do Espírito de Verdade que a gente leu aqui, quase sempre nos passa despercebido, está lá no capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, uma das últimas mensagens do Espírito de Verdade, que ele diz assim: atentai bem para essa palavra, devotamento, e a outra que eu vos dou, a abnegação. O que é que ele quer dizer com isso? Que as virtudes dos espíritos superiores são conquistadas nos pequenos gestos de amor, porque são os mais difíceis. Os gestos heróicos para a gente sair no selfie, para a gente colocar no Instagram, é fácil. Mas os gestos pequenos de amor exigem devotamento recorrente, constante. E é isso que nos modifica por dentro. Porque a caridade que é mais elevada é aquela que nos modifica por dentro, que nos torna pessoas melhores. Por isso que a caridade moral que a gente examinou é mais eficiente. Porque a caridade moral do perdão, por exemplo, nos modifica muito mais do que a doação de cesta básica.
Porque exige de nós uma mudança. Exige de nós uma modificação. É claro que a doação de cesta básica também nos faz nos desprender, faz exercitar a solidariedade, o treinamento para a afetividade em relação ao nosso próximo, mas a caridade moral é mais profunda nesse sentido. Então, os gestos de amor, que é na convivência, na constância. Então a gente não percebe que, por exemplo, por isso que nosso lar está lá dizendo, os Espíritos dizendo, as mães da terra e as mães que cuidam de crianças aqui em nosso lar têm o salário duplo. Olha que beleza, né? O salário é em dobro, em bônus horas. Porque tem a ver com esse gesto pequeno de abnegação constante, mas que transforma o indivíduo. Então, às vezes o filho não sabe, muitas vezes, o que lhe foi exigido da mãe, em pequenos gestos, que ele talvez nunca vai saber. Desde da paciência, do tempo. Porque tempo é mais importante que dinheiro. Eu falava isso hoje. A gente dedicar o nosso tempo a alguém é muito mais importante do que dinheiro. Porque dinheiro a gente ganha, gasta e recupera e ganha de novo. Mas tempo a gente não recupera, só perde. Então o tempo que a gente dá para alguém, então a mãe que dedica o tempo, né, que renuncia a algumas coisas, né, que fica ali, que vela pelo filho uma madrugada inteira. Tudo isso, eu estou citando o exemplo maternal, mas tem vários exemplos desses pequenos gestos de amor. O problema, sabe o que é? É aí que eu vou entrar no outro enfoque. O problema é que o nosso amor, porque o papel de pai e de mãe em relação ao filho, é um papel que o Espírito exerce. Ou seja, ele está vivenciando uma modalidade de amor ali, naquela encarnação. O amor não se expressa só daquela forma, a gente já falou isso. Porque se expressa através do papel de cônjuge, de filho, de amigo. Aquele é um papel que se expressa através da afetividade parental, filial, porque tem papéis também que os pais têm, é natural, e assim por diante. O que acontece? Quando a gente cuida de alguém, quando a gente se devota a alguém, quando a gente encaminha alguém, a gente tem a tendência de achar que aquele alguém é nosso, que é propriedade nossa. Por isso que Khalil Gibran, naquele poema, né? Vossos filhos não são vossos filhos, são filhos da ânsia da vida por si mesma. Ele vem por vós, mas não são de vós. Ou seja, é um paradoxo, né? Os vossos filhos, aquilo que é meu, não é meu. Né? Gibran, a poesia tem essa mágica, né? De brincar com coisas assim, paradoxais, né? Ou seja, eu ajudo a vida, mas eu não sou proprietário da vida, eu sou veículo da vida, sou médium da vida. Sou instrumento da vida. O problema é isso. É que a gente acaba se achando dono. O que é que a gente tem visto, e aí não sou eu que tenho falando, mas os psicanalistas atuais, pais genitores masculinos e femininos, mãe e pai, às vezes emocionalmente imaturos, carentes, que estão investindo nos filhos, como eu falei na semana passada, um investimento sem retorno. Jogue na Bolsa de Valores que você tem mais chance de ganhar retorno. Porque é um investimento espiritual. Eu estou investindo para que dê frutos, não para mim, mas para a vida. Né? E para que ele mais tarde multiplique isso lá adiante. Mas a gente tem visto pais emocionalmente tão carentes e tão imaturos, que não apenas abdicam da sua função de pais para serem muito horizontais em relação aos filhos, não é que não possam ser amigos e amigas os filhos, mas não é apenas isso, mas sobretudo, e às vezes perturbando até o discernimento dos filhos nesse sentido, mas sobretudo pais que querem de alguma forma e esperam uma retribuição e um reconhecimento que o filho muitas vezes não vai dar, especialmente em fases muito primárias. Um filho adolescente não sabe o que é o amor no sentido mais. Às vezes a gente nem sabe, imagine ele. E a gente quer que ele nos ame a ponto de reconhecer, de nos admirar. Às vezes admirar só quando eles forem pais, lá adiante. É que vão reconhecer. E olhe lá. Então, essa situação gera, por exemplo, muito drama, porque a gente vê, às vezes, pais esperando o retorno. Pais carentes emocionalmente. Pais imaturos emocionalmente. Que consideram ingratidão a experiência de um filho viver as suas próprias experiências, como eles viveram enquanto filhos. Porque tem a ver com esse amor, posse, cuidado que a gente acha nosso, mas não é nosso. A vida nos encaminha para uma situação onde a gente desfruta da posse, como desfruta de outras coisas, para a gente aprender mais tarde a encaminhar isso. A vida é interessante, né? Porque seria muito melhor a gente não provar do doce. A gente não provava dos doces, não sabia o sabor,
E aí não ficava com vontade de provar mais. Não é isso a ideia? Mas Deus coloca... Um amigo meu disse, né? Flávio, a vida... Eu vou, quando eu desencarnar, eu vou conversar com Deus, porque tem alguns erros na criação. Porque, por exemplo, quando eu era menino, eu queria tanto comer algumas coisas, mas não podia porque não tinha condição. Agora que eu posso, não pode, porque engorda, porque faz mal à saúde. Olha que coisa. Mas é verdade, quer dizer, Deus nos dá determinados prazeres que a gente vivencia, mas ao mesmo tempo a gente não pode se exceder e a gente tem que ter moderação em relação a esses prazeres, porque senão a gente se dá mal. Pois é. Então na relação, nos relacionamentos é assim, a gente tem, mas a gente não é nosso, e ao mesmo tempo a gente tem que exercitar mais tarde, porque é aí que o espírito se agiganta. É em contato com isso que o espírito se agiganta. Nós vamos falar um pouquinho aqui, ler um pouquinho, não a nossa fala, mas a dela, do que ela fala aqui do amor filial. Os pais, por isso mesmo, não são seres fortuitos que aparecem à frente da prole, descomprometidos moral e espiritualmente. São pilotis da instituição doméstica, sobre os quais se constroem os grupos da consanguinidade e da afetividade. Mesmo quando aparentemente emprestam as moléculas físicas para o renascimento dos espíritos, encontram-se sob jurisdição da providência divina, né, doutora Marina? Sob júdice, bem forte, né? Que jamais improvisa ou experimenta surpresas que são inadequadas ao equilíbrio ou ao reequilíbrio cósmico. Quer dizer, os pais, mesmo emprestando as suas potencialidades genésicas, eles ficam sob jurisdição. Os advogados aqui sabem o que é isso, né? Sob júdice, né? Ou seja, estão sendo observados, porque não existe um comprometimento de prole casual. Vamos prosseguir um pouquinho. Os filhos, por sua vez, renascem através deles, dos pais, quais têm compromissos morais de gravidade para o desenvolvimento espiritual de ambos, genitores e descendentes. Desse modo, a vinculação pelos laços do sangue possui um significado expressivo do ponto de vista ético que nunca pode ser desconsiderado. Olha a ética entrando também no clã familiar. E muito, né? Sem ética não há respeito, né? A lei do espiritismo, bem como da psicologia profunda, as heranças do código genético impõem condicionamentos positivos ou negativos a que o ser reencarnante se submete por necessidade de reeducação interior, de reparação de desmandos, de conquistas relevantes sob qualquer aspecto que lhe seja considerado antes da reencarnação. Não sendo real o corpo, mas o espírito, pelo qual se expressa e que o comanda, todos os processos pertinentes à sua existência devem transcorrer dentro dos sentimentos de afeição e de respeito pelos pais, mesmo quando estes não correspondam à elevação do ministério de que se fizeram instrumentos. Quando se trata de pessoas não vinculadas através do sangue, as doações, né? Mas que se tornam pais adotivos ou os representam, esse dever é ainda maior,
O Evangelho também fala isso. Só para ratificar o que você está falando, no próprio capítulo que a gente está estudando, logo no início do comentário que Kardec faz, Kardec tem uma colocação que eu acho interessante, que ele diz assim: Deus, dessa forma, quis mostrar que o amor se deve juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que implica a obrigação de se cumprir para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo que a caridade ordena em relação ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem às vezes de pai e de mãe, e que tem tanto mais mérito, quanto menos obrigação é o seu devotamento. Deus pune sempre com rigor toda a violação desse mandamento, ou seja, é algo ainda mais nobre, aquele que assume às vezes uma paternidade ou maternidade não biológica, de maneira voluntária, e por isso a ingratidão, a reação negativa em relação a esses tem às vezes uma implicação espiritual mais profunda ainda, né? Porque tem a ver com essa atitude de nobreza, né, daquele que às vezes assume a responsabilidade por uma criança, seja por qual conjuntura seja, que vai além dos laços de sangue. Sobre isso de honrar pai e mãe, sobretudo quando o papel deles, né, o devotamento deles é menos obrigado. Eu fico imaginando assim, a gente até consegue imaginar uma situação, né? Geralmente nós fomos criados com muito amor e carinho, temos algumas rusgas com nossos familiares. Mas existem circunstâncias, sobretudo na mais tenra infância, que a criança ela é criada num ambiente completamente hostil, repleto de violência, em que o amor, na sua expressão mais básica, falta. E essa criança, muito provavelmente, ela não tem um nível de instrução. Então, como é que um ser desse vai ter algum tipo de estima, de respeito, se ele não tem esse exemplo em casa? Sabe, eu fico imaginando as circunstâncias. Falta um básico, porque assim, tem alguns lares paupérrimos que falta o material, mas o amor supre, né, de alguma forma, torna aquela situação mais terna, mais reconfortante. Mas tem situações de violência. Quando Allan Kardec examina essa questão da educação moral, que seria a tarefa, digamos assim, a tarefa, missão dos pais no sentido espiritual, que é muitas vezes encaminhar os filhos no sentido dos valores éticos, Kardec inclusive deixa claro que não depende da instrução formal, dando a entender que ainda que a mãe seja simples e rude, ela pode passar ao filho respeito à vida, valores éticos que são intrínsecos à criatura. Não que a cultura acadêmica não ajude a gente a compreender algumas coisas, não estou fazendo apologia da ignorância não, mas eu estou dizendo que os pais que têm uma limitação acadêmica, uma limitação cultural, ainda assim não são privados de exercer bem aquela missão de encaminhar os filhos para serem homens e mulheres de bem. Essa é a tarefa dos pais, porque as instituições escolares é que promovem muitas vezes a educação, no sentido da instrução, a busca do próprio indivíduo pela sua emancipação intelectual, que muitas vezes não encontrou nos pais mais limitados, mas a essa educação moral, que seria, digamos assim, a tarefa que os pais têm de encaminhar aqueles espíritos para o bem, para as noções da vida. Isso daí os pais possuem, né? Isso, eles têm condições, eles têm recursos, né? E se não fazem, muitas vezes é por incúria e pelo mau uso do livre-arbítrio, dentro da tarefa e da missão específica de cada reencarnante. Porque o espírito que reencarnou naquele meio, na limitação cultural, né, no empobrecimento cultural e até material, às vezes, faz parte, às vezes, do programa dele, sem dúvida nenhuma. O espírito já sabia de antemão. Não quer dizer que a gente não possa trabalhar para melhorar as condições de vida das pessoas, né? Mas é importante atentar para isso que você está falando, porque o espiritismo também não vai fazer só um discurso de karma, desconsiderando o nosso papel atual, no sentido do livre-arbítrio que a gente tem para com as crianças. E é óbvio que a falta desse amor mais básico, que é a noção de afeto, de acolhimento, a noção da afabilidade, é óbvio que marca os indivíduos. Com exceção de estruturas psicológicas muito mais resilientes, como nós falamos, que já são trabalhadas em outra encarnação, a gente cita o caso de Chico, que passou humilhação e até duras penas e até surras na infância e não se tornou um adulto problemático, isso não é regra geral.
É óbvio que a gente não pode desconsiderar o papel da educação no sentido moral, no sentido afetivo, para o encaminhamento desses espíritos. Com exceção desses espíritos mais bem preparados, a maioria de nós se perderia e se tornaria revoltado, problemático na Terra, às vezes até criminoso por conta dessas primeiras noções da vida, onde a violência, a hostilidade foi a linguagem convencional e mais tarde vai reproduzir essa violência lá adiante. É claro que essa responsabilidade moral recai sobre os pais também, sobre aqueles que são responsáveis por aqueles espíritos, que às vezes tinham recurso de fazer diferente e não fizeram. É óbvio também que esses espíritos, ao reencarnar, sabendo da índole dos adultos que iriam lhe cuidar, sabiam também da prova pesada que estavam escolhendo. Às vezes, determinados espíritos escolhem determinadas provas pesadas para, de alguma forma, aprender a duras penas alguma coisa. Em Sexo e Obsessão, do espírito Filomeno de Miranda, há um momento culminante onde narra-se reencarnação de seres em prostíbulos. Filomeno de Miranda narra que naquela situação dantesca, numa psicosfera espiritual densa, numa falta de total pudor, a promiscuidade não era apenas material, mas era também moral. Em determinados momentos, no meio daquelas entidades viciadas e angustiadas pelo vício que graçava em toda parte, uma luz brotava naqueles locais, que era a programação reencarnatória de determinados seres, que solicitavam reencarnar por via daquela experiência, a fim de aprender algumas coisas, a fim de desenvolver-se de alguma forma, porque ainda que a experiência seja dolorosa, na somatória para o espírito, aquilo fica alguma coisa, aquilo gera algum tipo de aprendizado, numa visão mais global. Para a nossa mentalidade material e humana, aquilo dali seria um sofrimento atroz. Mas às vezes para o espírito, alguns dos quais também rudes, e que precisam, às vezes, escolhem essas experiências duras para poderem, de alguma forma, desenvolver sensibilidade, nada é perdido. Mas isso não é um discurso para justificar a irresponsabilidade de alguns pais que violentam, que agridem, que dilaceram a alma dos seus filhos e que são responsáveis também, né, pelas consequências que aí vão advir. Essa questão é muitas vezes levantada por conta dessa experiência no mundo que muda, né, e que parece, em alguns momentos, do ponto de vista material e aos olhos visíveis, piorar. Né? Mas quando Allan Kardec fala que o espírito não retrograda, não retrocede, o espírito não volta, não evolui, né, isso é motivo de muita dúvida para alguns espíritas, para a gente que estuda. Por quê? O que é que os espíritos estão falando com isso? E Allan Kardec endossa essa questão. Os padrões morais que a gente conquista, a gente não perde mais. É por isso que a gente não evolui. Então, por exemplo, se o indivíduo reencarna nesse meio e deixa eclodir a sua prepotência, o seu orgulho, é porque ele já era. Estava guardado e veio à tona. Uma vez conquistada determinada etapa evolutiva, o espírito não retrocede mais. Kardec, quando diz que o espírito estaciona, é porque ele pode reproduzir a mesma experiência, como um aluno que repete de ano na escola. Mas uma vez que eu assimilo um conhecimento, falando aqui na escola, eu não perco aquele conhecimento. Né? Eu não jogo mais para fora aquele conhecimento, já se incorpora a minha bagagem. Da mesma forma é o padrão moral do espírito. Então, o espírito pode voltar em condições piores, materiais, mas ele não evolui, porque dentro dele, ele não volta a um estado infantil primário do qual ele já passou. O que pode acontecer, isso sim, é que ele pode, a depender do seu livre-arbítrio, adquirir mais débitos. Mas isso não quer dizer que ele evoluiu. Ele continua naquele padrão, mas ele pode adquirir mais débitos a depender do seu livre-arbítrio, porque a depender das suas escolhas ele pode fazer mais o mal e pode complicar a situação dele. Mas não quer dizer que ele evoluiu espiritualmente, ele continua naquele padrão, porque uma vez adquirido padrões morais, ele não retrocede. Então não foi o novo meio onde ele se inseriu, que contribuiu para? Não foi. Não foi o meio que determinou, né? O meio pode ser até uma tentação, né? É interessante essa questão, Luana, porque... É tênue. Kardec vai perguntar assim,
como a gente encara, como a gente vê um espírito que reencarna no meio hostil, onde medram o vício, a agressividade. E aí os espíritos respondem, muitas vezes esse espírito tem uma tentação e uma espécie de arrastamento para esse padrão moral e solicita reencarnar nesse meio para tentar não ceder. E se ele sai vitorioso dessa prova, ele evolui, ele progride muito. Então vejamos, esse é um teste. Como é que eu posso demonstrar na escola da vida que eu passei no teste? Passando pela tentação, passando pela experiência, né? Então isso é interessante, mas é uma prova pesada, que muitos sucumbem. Porque não podemos negar que se a gente nasce no meio equilibrado, com educação, a gente já fica tendendo a cair, a desviar moralmente, né? Se os nossos filhos com boa educação a gente cochila, eles viram marginais, né? Então imaginemos, por exemplo, num meio onde a criminalidade está ali, né? Uma Cracolândia da vida, por exemplo. Ele pode escolher, por exemplo, ter a proposta de reencarnar no meio hostil, até como prova, que antigamente ele pode ter falhado ali mesmo, em meios hostis. E se preparando 70, 80, 100, 200 anos, que é pouquíssimo, no mundo espiritual, retorna, pede para retornar ali mesmo, reencarnar ali mesmo. Pode sair vitorioso. No caso de reencarnações compulsórias, como seria aí o papel dos pais quando a reencarnação daquele espírito é realmente imposta? E o papel desses pais nesses casos? No caso da reencarnação compulsória, normalmente o espírito que reencarna compulsoriamente é um espírito que normalmente ainda tem um discernimento muito infantil, é um espírito que, por exemplo, via de regra no mundo espiritual, a gente tem, eu estou falando via de regra, a gente tem 3 casos maiores. É claro que isso varia ao infinito, mas se a gente for pegar 3 classificações que nada ele tem de absoluta, mas que dá assim 3 grandes eixos, a gente tem de um lado a reencarnação de espíritos missionários, cuja autonomia no processo reencarnatório é muito sofisticada e até nos escapa, né? A seleção, a programação do meio, a antecipação de outros espíritos que vão antes para preparar o terreno cultural, inclusive, a elaboração genética, André Luiz fala isso em Missionários da Luz, né? Tudo isso é muito sofisticado que nos escapa. No meio, nós temos a grande generalidade dos casos, que são os espíritos de mediana condição, que têm uma certa condição de escolher, mas essa escolha não é tão assim autônoma, porque passa pela revisão e supervisão daqueles que deferem ou indeferem o requerimento do processo reencarnatório, porque são os espíritos capazes de avaliar isso, que é a maioria de nós, que pode intervir, pode solicitar, mas não necessariamente seremos autorizados, e a reencarnação passa por uma avaliação. E no outro extremo, existem os espíritos mais infantis, mais rebeldes, que se depender deles, eles não reencarnam. Então os espíritos têm que reencarnar por eles. Os bons espíritos têm que escolher encaminhar a reencarnação deles. São os espíritos em reencarnação compulsória. Muitas vezes, Carmen, esses espíritos são encaminhados à reencarnação por meio de pais que têm algum vínculo com eles para o seu processo evolutivo. Não é todo o caso, mas muitas vezes acontece essa regra, que é eles reencarnarem também com seres com os quais eles têm algum vínculo, algum compromisso e que possam evoluir juntos, que tenham também laços de afeto, porque isso torna, às vezes, a experiência mais fácil. E nessa reencarnação compulsória, alguns reencarnam até em processo expiatório, em limitações orgânicas e mentais, por conta dos seus débitos anteriores, né? É verdade, é verdade. Às vezes os laços de familiares consanguíneos envolvem esses traumas, essas rupturas, esses conflitos que ficaram no passado e agora ressumam na experiência atual. Óbvio que esses traumas muito pesados vão aparecer nas relações atuais. Mas pensemos o seguinte, um drama desse passional, onde resultou num homicídio, onde resultou num drama muito sério, a ponto de haver um crime contra a vida, né, para me utilizar de uma expressão do direito, é óbvio que, no momento atual, os conflitos que acontecem hoje na família já são coisas muito leves, comparado com o que aconteceu. Por isso que a família é uma experiência da divindade muito interessante,
Porque ainda que os conflitos existam, já são aspectos muito mais amainados, diluídos daquele ódio que existiu em reencarnação anterior, em função dos laços consanguíneos. Daí uma prova pesada, quando nos laços consanguíneos a gente acaba resvalando em uma situação dessa. Um parricídio, né? Um matricídio, um choricídio e assim por diante. Nós temos ali algo que resulta em um débito ainda mais escabroso, né? Por conta... Depois a gente procura no dicionário, porque conhece, espiritismo é isso, é cultura, para depois a gente procurar. O choricídio do cônjuge. Então, é essa experiência, né, de a gente acabar aumentando, de resultar em um débito muito mais pesado, né, porque é aquele drama do passado que deveria ser amainado, diluído no laço consanguíneo, que até nos animais, por instinto, existe um instinto gregário, e que a gente acabou por complicar ainda mais a situação em face do nosso livre-arbítrio. Veja que coisa pesada, né? E como é que esse débito vai ser resgatado? É algo que escapa até a nossa capacidade de imaginar. Nós temos visto isso, né? Aqui agora. Né? Os dramas familiares existem em quase todas as famílias, ou dramas ou dificuldades, mas que não são à toa, não são acaso, não são fortuitos, mas que ninguém se desanime, porque ninguém está desprovido, está desamparado da providência divina. Nas dificuldades dos relacionamentos, ou cônjuges, ou entre irmãos, ou entre pais e filhos, que tenhamos a consciência de que a paciência, a tolerância, a persistência no bem valem muito. O que não se consegue hoje, se consegue amanhã. E só aquela ênfase que a gente deu da maturidade dos pais, né? Porque uma coisa é o filho rebelde e ingrato, outra coisa é a nossa condução egóica, como nós falamos aqui, né? Eu tenho visto isso, eu tenho me assustado, né? Já contei aqui que uma pessoa que frequentava essa casa chegou para mim e disse assim: eu queria que você conversasse com meu filho, porque meu filho não me obedece. Eu disse: quantos anos ele tem? 30 anos. Meu filho, não falou meu filhinho, não? Meu filhinho, foi meu filhinho. Meu filhinho. Já demorou demais, demorou já um pouco para não te obedecer, não te obedece mais, né? Eu conheço a pessoa com uma filha de 12 anos, que a filha de vez em quando dá uma nelas, tipo assim: não quero entrar com você porque você tem celulite, essa coisa das meninas querer o corpo magro, etc. E você é gorda, não tem celulite, etc. E a mãe deprimida, chora porque minha filha não me ama. Uma filha de 12 anos sabe o que é amor? Não sabe. Você vai querer amor. Eu me lembro de Haroldo Dutra Dias, que chegou pro filho dele e disse assim: meu filho, eu não estou aqui nesse mundo para lhe agradar. Eu estou aqui para fazer aquilo que eu acho certo, mesmo que você me ache um babaca, que você me odeie, mas eu quero fazer certo perante as leis de Deus. O problema é que a gente quer, às vezes, que o entendimento do filho seja nosso nível de consciência, que ele compreenda as nossas ações,